Pois muito bem, o programa mais aguardado do ano acaba de começar e eu não estou sozinha, não. Quem está aqui comigo, eu sou a Ana Lima e você é quem? Eu sou Cândido Gomes. Cândido, seja muito bem-vindo. É um rostinho novo por aqui no Contagem Regressiva, hein? Eu sou pastor aqui em Brasília, de onde a gente fala para todo mundo a partir de agora, na versão 2.0 do Contagem Regressiva. Você é muito bem-vindo. Tá certo, é isso aí. Só que, Cândido, eu acho que a gente também não está sozinho. E tem uma figura aqui no programa hoje que já é bem conhecida aqui. Quem que é, Cândido? Apresenta pra gente. O pastor Luiz Gonçalves, você já conhece, ele está conosco. Pastor, que bom tê-lo aqui mais uma vez. E essa noite promete, hein? Promete. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo, né, meu amigo? Você, aqui, ele é a primeira vez aqui, né? Verdade. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Obrigado por vocês estarem conosco. Ana, eu estou preparado, hein? Ai, pastor. E eu tenho um escudo, pode vir. Eu não sei não, viu, pastor? Não sei não, porque, olha, tem gente aqui... Bom, daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês aí o pessoal que vai vir aqui jogar o senhor na mira da verdade, mais ou menos, assim, ou na arena. Eu tô aí, achando pastor, que é mais uma arena, deve estar cheio de leão por aí, mais né? ou menos isso, viu, pastor? Porque o nosso tema, hoje, é um número, pastor, é um número, assim, meio enigmático, não sei se é simbólico, mas o senhor vai explicar pra gente, eu tenho certeza. É o número... 144 mil 144 no Apocalipse. O que é isso, pastor? Esse é um assunto para você, meu amigo, para você, Ana, para você, Cândido, e para todos os nossos convidados. Esse é um assunto curiosíssimo. Você pode ir à missa, você não vai ouvir uma missa sobre esse assunto. Você vai a uma igreja, você não vai ouvir um sermão sobre isso. Você vai conversar com alguém, dificilmente alguém vai falar sobre isso. Mas aqui nós vamos falar. Prepare o seu coração. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver. Chuva de glória e poder, derramar, derramar tua chuva neste lugar, derramar, derramar tua chuva pra me lavar. Senhor, teu Espírito Santo, molde a gente, mude a gente. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair, pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo o meu viver. Com tua chuva de glória e poder, derrama sobre nós, derramar, derramar tua chuva neste lugar. Tua chuva pra me lavar. Derrama, Senhor, o teu Espírito, a tua chuva sobre mim.
tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Quem é você, moça bonita? Eu sou a Aline. Tudo bom, Aline? Eu sou enfermeira. Eu ainda não terminei minha carreira. Estou estudando para medicina. Estou aqui hoje para, junto com vocês, desafiar o pastor Luiz. Olha aí, Ai, pastor ai, Luiz, ai, ai. começou, hein? O clima tá esquentando aqui. Você é quem? Olá, eu sou o Lucas. Eu curso Engenharia Mecânica aqui na UNB. E, né, o pastor ali falou que tá com o escudo dele, mas eu trouxe a minha espada, né? Vamos ver quem vai ganhar. Pastor, o negócio tá ficando feio aqui pro senhor, viu? Quer desistir, pastor? Não, eu tô firme, tô firme. Olha Tô que ainda dá firme, tempo, firme viu? no Senhor. Então o senhor tá firme aí, né? Então aguenta aí, porque tem mais uma aqui. Quem é essa moça bonita dos cabelos Tudo bom, loiros? Ana? Tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou advogada e pastor. Tô até nervosa aqui, Olha. mas hoje nós vamos ver o Espírito Santo aqui, porque eu quero saber. Mas viu, Ana, como que você traz uma advogada, um engenheiro, estudante de engenharia e uma enfermeira? Pelo Você está menos- sugerindo alguma coisa? Se o senhor passar mal, pelo menos, já tem a enfermeira aqui, Tem pastor. todas as áreas aqui. Todas as áreas aí. Biológicas, exatas, humanas, tem tudo aqui. Mas isso não vai acontecer, não. O senhor vai estar na mira, mas eu acho que o senhor vai conseguir sair. O senhor vai ver. Em nome de Jesus. Vamos ver. Bom, a Aline, ela nos emprestou essa beleza toda, simpatia, e ela também foi às ruas. Sabe para fazer o quê? Para saber o que o pessoal das ruas, o que o povo acha sobre esse número 144 mil. Vamos ver o que ela coletou lá? Estamos aqui nas ruas de Brasília para descobrir o que as pessoas sabem sobre os 144 mil. Seria apenas um número, um múltiplo de 12? O que você acha? Quer descobrir? Vamos conferir. 44 mil na Bíblia? Não ouvi falar dos 144 mil na Bíblia. Não sei te dizer, não. Será a idade de alguém, pessoa? Pode ser, né? Não sei, ou então a quantidade de habitantes. Não sei. Há um valor bem agregado. 144 mil? Não sei. 144 mil reais? Ou 144 mil em número de população? Bíblico. 144 mil, não sei, não sei. Se você me perguntasse 666, eu saberia, mas 144 mil, não sei. Não, eu não conheço. Eu suponho que seja um grupo de pessoas, mas 144 mil é muita gente, né? 144 mil? Muito! É isso aí, 144 mil. Eu acho que aquele que respondeu que sabe o que é o 666, ele deve ter assistido ano passado. Será que não, pastor? Olha, pelo menos nós falamos sobre esse assunto ano passado. É né? verdade, tomara que ele esteja conectado aqui com a gente também. Você também, continua conectado aí. Agora, vem cá, Aline, tem muita gente com dúvida nas ruas, não tem? Muita gente. É. E aquilo ali foi só um vislumbre. Mas Sério? muitas dúvidas apareceram. Tá, e você? O que você traz aí pra gente também? Você trouxe algumas perguntas aí pro pastor Luiz Trouxe Gonçalves. várias perguntas, tem muita anotação aqui, pastor. Mas, Ana, já que eu fui a última e os últimos serão os primeiros, posso falar? Por favor. Bom, pastor, Apocalipse 7 aqui fala dos 144 mil. Uhum. Como em Apocalipse eu sei que tem uma grande parte que é simbólica e tem parte que é literal também, a minha dúvida é, esse número é simbólico ou ele é literal? Uau, essa pergunta que a Rebeca fez, sua pergunta, Rebeca, é a pergunta, acho que principal do tema de hoje. Então, você que está aqui, pode ser essa câmera aqui, né? Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está na rua, ou você que está no hotel, enfim, não importa onde você está, talvez essa seja também a sua dúvida. Rebeca, vamos ler um texto da Bíblia? Apocalipse capítulo 7,
versículos 1, 2, 3 e 4. Eu posso pedir ajuda do pessoal para a gente ler? Pode. Então, a Rebeca leu o verso 1, o Lucas leu o verso 2, a Aline o número 3 e eu leio o verso 4. Pode começar. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Número 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí o número 4 fala assim: então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. A resposta bem direta, assim, Rebeca, para a tua pergunta, é o seguinte: esse número que aparece aqui em Apocalipse não é literal, é um número simbólico. Assim, uma resposta direta. Aí vem a pergunta, mas por que é simbólico? Né? Seria uma pergunta na sequência, automática. Observe o seguinte, cadê a câmera aqui? É o seguinte, normalmente, para você entender um versículo, você tem que entender o contexto do versículo. Por isso que eu pedi para eles lerem os versos anteriores. E nos versos anteriores apresenta o seguinte: 4 anjos nos 4 cantos da terra. São 4 pontos cardeais. Eles estão segurando os ventos. Isso significa que Deus está protegendo a humanidade, protegendo a terra. E no verso 3 diz assim, o 2 e o 3 fala assim, que enquanto Deus segurava os ventos, apareceu um outro anjo do nascente do sol. E aí, Rebeca, esse outro anjo, ele trazia o selo de Deus na mão. E o objetivo dele era selar as pessoas. E no verso 4, o profeta recebe na visão a mensagem que o número dos selados foi o número de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Se você ler na sequência, você vai ver que a Bíblia menciona algumas dessas tribos. Então, pastor, parece que o número 12 aparece muito aqui. E o 12, de acordo com algumas coisas que eu estudei, significa plenitude para os judeus. Exatamente. Teria Especialmente quando se multiplica o 12, né? Então, o 144.000 sendo um múltiplo desse número, assim, tem alguma coisa especial, alguma coisa específica em relação a isso? E, pastor, eu quero estender a pergunta fazendo o seguinte. Aqui no verso 4, diz que esses 144.000 são da tribo de Israel, né? Mas em Colossenses 3:11 e em Gálatas 3:28 fala que para Deus não há grego e nem judeu, mas que todos são um em Cristo. Então, assim, tendo uma leitura superficial do verso 4, eu posso dizer que esses 144.000 são israelitas. Então, haveria uma contradição entre o que o Paulo afirma e o que o João está dizendo aqui em Apocalipse 7:4? Rapaz, pastor, eles vieram que é isso, confiados, Jefferson? hein? O que você me diz, Jefferson? Eu falei que eles iam vir com Puxa, tudo, ele pastor. buscou Colossenses, buscou Gálatas. Paulo, João. Pastor Cândido do céu. Rapaz, a Aline começou e o Lucas decretou. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Lucas, e muito obrigado, Rebeca. Para eu responder essa questão que eles levantaram agora, eu precisaria de 3 horas. Só 3, para responder nos mínimos detalhes. Como a gente só tem 3 minutos para responder essa pergunta, eu quero que você entenda o seguinte. Antes de Cristo, Deus tinha um povo como sendo o seu povo. Era o povo de Israel. Quem era Israel? Israel era o nome de um homem que antes se chamava Jacó. Era neto de Abraão. E Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo assim: eu farei de você uma grande nação. E essa promessa se cumpriu através do neto dele, que era o Jacó, que se converteu e passou a se chamar Israel. Israel casou, teve 12 filhos. Dos 12 filhos surgiram as 12 tribos de Israel. Para você entender melhor, essas 12 tribos poderiam ser analisadas como se fossem 12 estados. Você vê, o Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal. Nós poderíamos colocar as 12 tribos como sendo 12 estados. Só para você entender, não eram 12 estados, mas só para ajudar na compreensão. E então esses 12 filhos de Israel, que formam as 12 tribos, eles dão origem a um país que se chama Israel. Entende? Então essas tribos se multiplicaram, eles cresceram, se multiplicaram e tudo mais. Só que nos dias de hoje já não se sabe mais onde estão essas tribos. É quase impossível, eu diria que humanamente falando é impossível, você identificar quem é da tribo de Rúben, quem é da tribo de Judá, quem é da tribo de Dan, quem é da tribo de Efraim. Não dá para você identificar mais. E um detalhe,
Quando você vai para Ezequiel 48, quando você vai para Gênesis 49, para Números capítulo 2, e você compara a lista das 12 tribos de Israel com a lista que aparece em Apocalipse 7, você vai ver que não é a mesma lista. Tem uma diferença das tribos que aparecem lá em Ezequiel, lá em Gênesis, com essa lista que aparece aqui em Apocalipse capítulo 7. Portanto, se a lista é diferente, já deixa bem claro que esse número não pode ser literal e também não pode ser somente de israelitas. Esse número está apresentado no Apocalipse como um simbolismo do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Como perguntou Lucas, seria somente israelitas? Ele mesmo citou Gálatas e citou também Colossenses. Mas eu poderia citar João, capítulo 1, versos 10, 11 e 12, que diz assim, que Jesus veio para o seu povo, para Israel, mas o seu povo não o recebeu, rejeitou Jesus. Então a Bíblia fala assim, porém todos quantos aceitam a Cristo são feitos filhos de Deus. Em outras palavras, Israel significa povo de Deus. E povo de Deus, que pode ser chamado de Israel, é todas as pessoas, ou são todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador pessoal. Então você e eu podemos ser israelitas espirituais. E nesse caso, em Apocalipse capítulo 7, quando fala dos 144 mil e 12 mil de cada tribo, está usando uma linguagem apocalíptica, figurativa, simbólica, para se referir ao Israel espiritual, isto é, ao povo de Deus, que envolve israelitas, brasileiros, argentinos, peruanos, bolivianos, americanos, pessoas de todas as tribos e de todas as raças. Pastor? Vai, varão. Falei demais, hein? Mas eu tinha que correr, pastor Cândido, porque... Ele falou. Muita coisa. Você Vamos me fazer deu, o seguinte, pastor. você me deu 3 minutos. Toma uma aguinha. Enquanto isso, Rebeca, segura a sua pergunta. Enquanto isso, vamos mandar uns abraços aqui, que o pessoal está nos assistindo, né, Cândido? É porque se a gente for nesse ritmo... Respira aí, ó. Eu estou te dando uma válvula de escape aqui, Obrigado. Rebeca. Segura, vamos lá. Abraços de hoje, aqui, ó. Interior do Maranhão, Açailândia. O pessoal está maravilha. assistindo em peso, senhor, viu, pastor? Da onde, Ana? Olha aí, ó. Açailândia do Maranhão. Açailândia Tive do o prazer Maranhão. Você de falou em estar lá. açaí? Açailândia, terra do açaí. E tem açaí? Ah, mas tem Ó, muito. deve ter. Manda um manda uma abraço aí pra foto eles. de vocês assistindo com açaí na mão. Ficaria legal, não ficaria? Muito. Verdade. E eles Podia lá, mandar pra gente, eles né, lá pastor? mandaram um abraço pro pastor Milanelli, viu? Exatamente. Senhora que conhece Aí, o ó. pastor Milanelli. Pessoal do Maranhão, um abraço, Abraço viu? mandado. Um abraço para vocês. Bom, e tem mais gente aqui também. Tem gente... É de Portugal, é isso mesmo? Francisco Teixeira? É de Portugal? Portugal? Gente, como a gente está longe. Já é um pouco tarde, mas terei todo o gosto em estar convosco neste momento. Bênçãos de Deus. Grande abraço para Portugal, os nossos amigos. Olha esse nossos abraço patrícios. aqui. Nossos patrícios. O Samuel Abdala está assistindo a gente da Igreja Brasileira lá do Texas. Nossa, a gente Um está indo abraço longe, para a hein? Igreja Brasileira lá do Texas. E a Ana Maria está assistindo com a família lá em Aracaju, Sergipe. E Quer tem- que eu te fale uma coisa? Ana, já tem mais de 3 mil pessoas, 3 mil pontos de gente conectada. Manda foto, a gente quer ver onde é que você está assistindo com seus amigos, sua família. Manda foto, manda pergunta. Pastor, deu para respirar, né? Ufa, deu para respirar. Rebeca, é com você. Então, pastor, se esse número é um número simbólico do povo de Deus, os 144 mil representam todos aqueles que serão salvos, é isso? Uau, Rebeca, você... Parabéns, parabéns. A Rebeca tocou, Ana No e ponto. pastor Cândido, no ponto. Realmente, os 144 mil representa as pessoas que servem a Deus. Mas tem um detalhe mais. As pessoas que servem a Deus e que estarão vivas quando Jesus voltar. Esse é um detalhe. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia daqui a pouco. Tá certo. Maravilha. Tem mais alguém que quer colocar Pastor, mais você alguma falou coisa? aí que são as pessoas que servem a Deus. E aqui em Apocalipse 14, eu vejo que João detalha algumas características desse povo. E dentre esse detalhe, está aqui no verso 4 escrito assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E aí, pastor, só homens virgens vão fazer parte do céu, é isso? Pastor. Ô, louco, a Aline também, Não vou te é. falar uma coisa, viu? Eu pensei que a Aline ia aliviar um pouco. né? Não, pastor, Mas aqui ela ninguém não aliviou, alivia não. nada. E o pior é que a Bíblia fala isso mesmo que ela acabou de Fala citar. isso. Mas como assim, Não, quer então, ver? pastor? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Vem aqui, vamos ler. Olha só. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, virgens. Não esqueça uma coisa, a Bíblia está dividida em 5 partes: história, poesia, profecia, evangelho e cartas. A profecia é a parte mais difícil da Bíblia. E tem 2 livros proféticos que são mais difíceis ainda:
Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo. O Apocalipse, 95% dele não se entende como se lê, porque ele foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. E em Apocalipse, a palavra mulher significa igreja ou movimento religioso. Então, Apocalipse 12 fala de uma mulher, Apocalipse 17 fala de outra mulher e Apocalipse 14 fala de mulheres. Nesse caso, os 144 mil são pessoas que são fiéis a Deus e que não se contaminaram com igrejas. Então, pastor, mas aí essas pessoas nasceram em lar cristão, é isso? Só as pessoas que nasceram em lar cristão que vão ser... Porque eles não se contaminaram com outras igrejas. Aí. Que nasceram e que permaneceram, você quer dizer? Já que mulher é igreja, eu tenho que nascer na igreja certa, é isso? E permanecer nela. E aí? Veja, aparentemente a pergunta da Aline faz sentido, mas eu vou responder a pergunta da Aline de uma maneira mais profunda ainda. Veja só, a Bíblia fala que haverá uma união, aliás, duas uniões. Existe a união do povo de Deus e a união dos ímpios, dos que não servem a Deus. A união do povo de Deus está em João capítulo 10, e 14 a 16. E a união daqueles que não servem a Deus está em Apocalipse 16, versos 13, 14 e 15. Então, no fim dos tempos, quando chegar a próxima volta de Jesus, os que não servem a Deus vão se unir. E, inclusive, igrejas que não seguem a Bíblia vão se unir. E haverá uma união também de política e religião. E essa união, esse ecumenismo, não na Bíblia, mas um ecumenismo fora da Bíblia, vai levar muitas pessoas a abandonarem a Bíblia para seguir esses conceitos, essas filosofias. E pessoas que fazem parte dos 144 mil são aqueles que são fiéis aos princípios bíblicos e que não se unem com essas igrejas apóstatas, falsas, enganosas, porque tem igreja que usa a Bíblia, usa as pessoas, usa a fé das pessoas para ganharem dinheiro e se promoverem politicamente. E nos últimos dias, essas igrejas, esses movimentos vão se unir. São essas mulheres mencionadas aí. São esses movimentos religiosos. É um movimento ecumênico. Então... E os 144 mil não se contaminam com essas coisas. Se então mantêm castos, ou seja, puros, não é um homem fiéis. E nem tem uma igreja específica. Não é um homem, não é escolha. sexo masculino. Certo. E sim o ser humano, o gênero humano. Você vai escolher de que lado você vai De estar. que lado você vai estar. Isso mesmo, Aline. Entendi. Parabéns. Olha, o assunto aqui está ficando sério. A pessoa... O Lucas quer falar. O Lucas quer falar? Ô, Lucas quer falar. Calma aí, Lucas. Calma aí, Lucas. Aguarda um pouco. Aguarda um pouquinho, porque eu acho que, olha, tem muita pergunta. O pessoal está participando aqui com a gente também. E como é que é? Vamos mandar um abraço rapidinho aí para o pessoal que está nos assistindo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui especial. O Carlos Tavares está pedindo um abraço para a galera de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Isso aí. A Flavinha Couto também está assistindo e está falando que é bom demais da conta ganhar presente, assistir, aprender, ainda ganhar brindes, pastor. É bom demais da conta, uai. Ó, Silvano aqui, Ana. O Silvano está lá em Caruaru assistindo. O Everton Oliveira está na Igreja de Cruz das Almas, na Bahia. E o Anderson Roger está lá em Maceió, Alagoas. É isso aí. Muita gente participando aqui com a gente. Vai mandando suas dúvidas, vai mandando suas perguntas, essas questões sobre esse número tão enigmático, né? Manda aqui pra gente. No final da mensagem do pastor, a gente vai ter aqui o nosso chat, que é as perguntas do pessoal que está aí nos assistindo para o pastor Luiz Gonçalves. Ok, pastor? Ok. Preparado? Preparadíssimo. Então tá certo. Eu sei que a gente aqui tem várias coisas aqui para discutir ainda, mas vamos deixar um pouquinho agora o pastor Luiz Gonçalves com uma bela mensagem explicando melhor sobre os 144 mil. Pastor, é com você. Muito obrigado, Ana. E eu gostaria de agradecer antecipadamente a Rebeca, o Lucas e a Aline, que foram extraordinários nas perguntas, e eles têm mais, eles estão rugindo como leão, querendo falar, e eles vão falar. Se não falar tudo hoje, vão falar amanhã mais um pouco. Você que está em casa, você jovem, você está com a família, está sozinho, talvez você tenha uma igreja, talvez você não tenha, talvez você faça parte de uma outra religião que não seja cristã, e talvez você seja cristão. Não importa quem você é, o que importa é que Deus tem um plano na sua vida. É que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para Apocalipse 14, que foi o último texto citado pela Aline. Apocalipse 14, versos 1, 2, 3 e 4. Diz assim, o 1 primeiro. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai.
Número 2, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E o verso 3, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Número 4, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Atenção, os 144.000 é um número simbólico. Ele representa o povo de Deus, ok? Ele representa o povo de Deus. Outro detalhe, quando você pega Apocalipse 7, verso 9, você descobre uma coisa muito curiosa. Apocalipse 7, verso 9 diz assim, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, veja só, a linguagem do verso 9 é a mesma linguagem de Apocalipse 14, verso 1. Ou seja, tanto a grande multidão quanto os 144.000 estarão em pé diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. Então, resumindo, os salvos, as pessoas que irão para o céu, que terão a vida eterna, não serão apenas os 144.000. A Bíblia menciona uma grande multidão de salvos. Então, algumas pessoas por aí afirmam, dizem, que só serão salvas 144.000 pessoas literais. Isso não é verdade. Outra afirmativa errada. Alguns dizem que só irão para o céu os 144.000. Isso também não é verdade. O que a Bíblia diz em Apocalipse 7, verso 9, é que os salvos são apresentados como uma grande multidão, ok? E dessa grande multidão se destaca um grupo que a Bíblia chama de 144.000, que são os fiéis, os servos de Deus fiéis, que estarão vivos na volta de Jesus. Lembre-se que na volta de Jesus vai ter muita gente fiel que já estará morta, ok? Milhares, milhões de fiéis mortos. Esses também serão salvos. Somente que quando Cristo voltar, haverá um grupo de pessoas vivas e fiéis. Essas pessoas vivas e fiéis, a Bíblia chama de 144.000, que pode ser mais do que esse número e pode ser menos que esse número, porque esse não é um número literal, é um número figurativo. Agora, mais importante do que saber se é literal ou se é simbólico, e você já sabe que é simbólico, e já sabe que são aqueles que estarão vivos na volta de Cristo, mais importante que isso é saber as características e o caráter dos 144.000. Porque é justamente esse aspecto que vai beneficiar tanto a você quanto a mim. Então, ponto número 1, que aparece no verso 14. A Bíblia diz que são pessoas fiéis. Essa é regra número 1. São pessoas fiéis. Agora, fiéis a quem? Fiéis ao governo, fiéis à escola, fiéis a quem? Fiéis ao homem, fiéis a quê? Claro, se você olhar o capítulo 14, verso 12, porque o capítulo 14 começa falando dos 144.000, depois fala de 3 mensagens angélicas e no final aparece o verso 12 que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a fidelidade dos 144.000 está relacionada à obediência aos 10 mandamentos. Então, essa é uma característica importantíssima. Os 144.000 são obedientes aos 10 mandamentos, ok? E para você que nunca leu os 10 mandamentos, eu lhe convido a ler depois Êxodo capítulo 20 e você vai ter ali os 10 mandamentos. Essa é uma característica dos 144.000. Número 2, a Bíblia fala assim que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres e são virgens. Isso mostra pureza espiritual. Isso mostra que aqueles que farão parte, que estarão vivos na volta de Cristo, são pessoas que se preservaram e que permaneceram firmes na fé, apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar da angústia, apesar de tudo que eles vão passar, eles conseguiram se manter fiéis e puros aos princípios da palavra de Deus. Estou mostrando para você algumas características, deixa eu arrumar aqui, dos 144.000. Agora veja um outro detalhe do verso 4. Diz assim, eles são seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Então você vê, a Bíblia destaca que esse grupo segue Jesus. Então veja, esse grupo não segue
o pastor, não segue o bispo, não segue o papa, não segue o pai de santo, não segue a mãe de santo, não segue o cantor, não segue os artistas, não seguem as filosofias humanas. A Bíblia diz que esse grupo segue o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Por isso, a importância de ser fiel aos 10 mandamentos e seguir o Cordeiro é justamente destacada aqui. E no verso 12 que a gente leu, 14, verso 12, deixa isso muito claro. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Não dá para aceitar Jesus e rejeitar os mandamentos, nem para aceitar os mandamentos e rejeitar a Jesus. Veja uma coisa curiosa. Os judeus, eles aceitam a lei, mas como nação não aceitam Jesus. Agora, os cristãos modernos aceitam Jesus, mas não aceitam a lei. Então você viu, são 2 extremos. E enquanto a Bíblia destaca que as características dos 144 mil passa por aqui. Tem que ser obediente aos mandamentos e tem que aceitar Jesus no coração. Seguir o Cordeiro para onde quer que vá. O que você achou? Bom, né? Então, você quer fazer parte desse grupo? Você quer ter o caráter deles? Se você aceitar receber o caráter desse grupo, não importa se você vai estar vivo quando Cristo voltar ou morto. Se você hoje decidir ter o caráter desse grupo na sua vida, vivo ou morto, você vai estar em Cristo. Ou seja, você vai estar com a salvação garantida. Se você morrer antes de Cristo voltar, mas viver uma vida desse jeito, quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar você. E se você estiver vivo e seguindo esses princípios, quando Jesus voltar, ele vai transformar você e você vai ser levado para o céu. Se você vai fazer parte dos 144 mil ou da grande multidão, isso não é o mais importante, sabia? O mais importante é estar no céu. O mais importante é morar no reino de Deus. Concorda comigo? E aí, amigo, o que Deus espera de você e de mim é fidelidade, obediência aos mandamentos e ter Jesus no coração. Vamos a mais um versículo aqui. O final do versículo 4 e depois o verso 5. Estou em Apocalipse 14. Final do verso 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E o verso 5. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então você vê, não se achou mentira. Significa que esse grupo chamado de 144 mil são pessoas verdadeiras. São pessoas que seguem as verdades bíblicas, porque diz o texto, não se achou mentira na sua boca. Não significa que essas pessoas sejam perfeitas. Em algum momento da vida, elas talvez contaram alguma mentira. Em algum momento da vida, podem ter cometido pecados. Mas essas pessoas foram humildes para se ajoelharem, para confessarem os pecados, para pedir perdão. É isso que Deus espera. É isso que Deus quer de nós. Deus não chama os perfeitos, primeiro porque não existem pessoas perfeitas. Deus não chama as pessoas santas, até porque você e eu não somos santos. Deus chama pecadores. Você e eu somos pecadores. Então Deus está chamando você e eu para vivermos uma vida espiritual diferente a partir de hoje. Então, o recado de Deus para você é esse, muito simples, muito fácil e muito direto. Agora, mais um detalhezinho antes de eu fechar o tema, mais um detalhe importantíssimo sobre esse capítulo 14 e também o capítulo 7. Você percebeu no capítulo 7, quando a Rebeca, o Lucas e a Aline leram os versos para a gente? Você lembra que o capítulo começou falando de 4 anjos segurando os ventos? Lembra disso? Então, eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Quando o Apocalipse mostra Deus segurando os ventos através dos anjos, Deus está dando um recado para você, jovem, para você que é adulto, para você que é solteiro, para você que é casado, para mim e para você. Sabe qual é o recado? É que Deus tem o mundo nas mãos. Ele segura os ventos. Ele segura o volante. Ele tem o pé no acelerador. É Deus quem conduz as coisas. Ele que dirige tudo. Quem manda nesse mundo não são os homens, não são os políticos. Não são os religiosos, não é Satanás. Quem manda nesse mundo é Deus. Ele tem as rédeas nas mãos, entendeu? Ele que dirige, por isso que ele está segurando os ventos. E sabe por que Deus está segurando os ventos? Para esperar sua decisão, para você tomar uma decisão. Porque quando Deus soltar os ventos, sabe o que vai acontecer? Cairão as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. Quer saber sobre isso? Deseja entender sobre as pragas? Não perca o Contagem de amanhã.
Amanhã nós vamos falar sobre as 7 pragas. Mas entenda, no capítulo 7, citado pelo Lucas, pela Aline e pela Rebeca, você vê Deus segurando os ventos, mostrando que Deus está dando tempo para você, meu amigo. Deus está dando tempo para você se arrepender, para você se entregar, dando tempo para você tomar uma decisão. Por isso que ele está segurando os ventos. E no verso 2 e verso 3, aí sim, aparece o anjo, e esse anjo traz o selo de Deus. Então, o selo de Deus que ele quer colocar na testa dos 144 mil, esse selo que aparece aqui, você deve prestar muita atenção nele, porque ele é uma característica, ou é a característica fundamental dos 144 mil. O selo que Deus quer colocar na fronte, na testa. Aí vem uma questão, por que o selo é colocado na testa? Por que não é colocado em outra parte do corpo? Por que na testa? Sabe por quê? Porque testa significa razão, significa raciocínio, significa entendimento. Deus quer que você entenda as coisas. Deus não quer que você aceite pela emoção apenas. Deus quer que você entenda. O selo de Deus é colocado na testa, no entendimento, na razão. E é isso que aparece no capítulo 7. Deus quer marcar os 144 mil, ou seja, aqueles que vão permanecer firmes até o fim. E que selo é esse? Se você for para Isaías 8,16, se você for para Êxodo 31, verso 13, se você for para Êxodo 20, de 8 a 11, se você for para Ezequiel 20, verso 12, ou 20, verso 20, se você for para Apocalipse 9, verso 4, se você analisar esses textos todos, você vai chegar a uma conclusão clara e direta. O selo de Deus é a guarda do sábado, é a santificação do sábado. Essa é outra característica dos 144 mil. Que tal? Hã? Quanta coisa em pouco tempo, mas acho que você entendeu. E eu tenho uma pergunta a te fazer. A minha pergunta é a seguinte: você aceita ser fiel? Você deseja ser fiel? Você deseja ser puro, como o Apocalipse 14 fala que esse grupo é um grupo de pessoas castas, isto é, virgem no sentido espiritual, pessoas fiéis a Deus? Você quer ser fiel a Deus? Você deseja ser como aqueles 3 jovens hebreus lá na Babilônia que foram ameaçados de morte, mas não se renderam e foram fiéis a Deus? E eles falaram para o rei: olha aqui, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Deus não quiser nos livrar, não há nenhum problema. Que sejamos lançados na fornalha, nós vamos ser fiéis ao nosso Deus. E sabe o que o rei fez? O rei falou assim: pois é, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E jogou os 3 jovens dentro da fornalha de fogo ardente. Porque eles foram fiéis. 3 jovens. Depois que o rei jogou os 3 lá dentro, e o rei tinha mandado aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aí eles foram jogados lá dentro. Daqui a pouco o rei se espantou, se levantou, olhou dentro da fornalha e os 3 jovens estavam passeando dentro do fogo. A Bíblia fala passeando dentro do fogo. Passeando dentro do fogo? Eu já vi a gente passear no shopping, na praia, não é? Numa praça, passear com a namorada, com o namorado, ir para lugares especiais. Agora, passear dentro do fogo, eu nunca vi. Mas na Bíblia, nós encontramos 3 jovens passeando dentro do fogo. Só que quando o rei olhou, o rei viu que não eram 3. Tinha mais um, era 4. E o número 4 era diferente, tinha um brilho diferente, parecia alguém celestial. E o rei mandou tirar os jovens lá de dentro. Eles saíram ilesos, perfeitos. Não queimaram a roupa, não queimou um fio de cabelo. Até mesmo não havia cheiro de fumaça no corpo deles. Eles foram fiéis. Sabe o resultado disso? O rei se converteu. E aquela multidão que foi para adorar uma imagem, isso que eu estou falando está em Daniel capítulo 3. Aquela multidão que foi para adorar uma imagem, saiu de lá evangelizada pela fidelidade de 3 jovens. E agora? Agora é com você. Agora é com você, meu amigo. Quem é você? Qual é o seu nome? Onde você está? Está sozinho? Está acompanhado? Você é fiel ou não? Tem cometido alguns pecados? Tem estado firme? Quem é você? Não importa o que passou. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. É você começar hoje uma vida nova.
Deus está chamando você para ser fiel. Deus precisa de jovens fiéis desses dias. Deus precisa de pessoas como você, que não são pessoas perfeitas, mas que desejam servir a Deus. Se você quiser servir a Deus, o mesmo poder que esteve sobre aqueles 3 jovens lá na Babilônia, esse poder estará sobre você. E se você decidir ser fiel a toda prova, sabe o que vai acontecer? Deus vai te abençoar e você vai ter o caráter dos 144.000. E quando Jesus voltar, você vai estar entre aqueles que serão salvos. Agora aqui, ó, não tenha medo, tá? Nem vergonha. Não fique em cima do muro. Você é jovem e jovem é outro papo. Jovem acredita, confia. Você tem que ter essa bandeira. A bandeira de Apocalipse 14, a bandeira de Apocalipse 7, de ser fiel, independente de qualquer coisa. Você viu os movimentos no Brasil, não viu? Você viu os jovens saíram na rua exigindo os seus direitos? Pois eu desafio você a começar um outro movimento, a começar um outro protesto. Não contra a política, não contra os homens, mas um protesto, um movimento de santificação. Eu desafio você a começar hoje um movimento pelas redes sociais. Não precisa sair na rua, não. Você pode, pelas redes sociais, contagiar pelo Facebook, pelo Twitter, por outros canais e arregimentar uma multidão de jovens para começar uma vida nova, para ter um caráter renovado, para ser uma nova pessoa, para entregar a vida a Jesus. Se você não batizou ainda, peça o batismo. Se você já está batizado, seja fiel. Se você nunca estudou a Bíblia, entre em contato com a gente e peça estudo bíblico. Deus vai abençoar você. Você vai ser uma nova pessoa, você vai ser um novo jovem, você vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Diga amém. Deus é grande, Ele ama você, Ele tem um plano para você. Nós temos o nosso site à sua disposição, evangelismoweb.com. Você tem todas as informações e tem também o curso bíblico para você fazer. Que tal? Eu estou esperando o seu contato. Mande um e-mail para cá, fale sobre você, fale sobre sua decisão, abra o seu coração e eu sei que Deus está do seu lado. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não pode te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se a doença não curar e o emprego não vingar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Aqui não é o meu lugar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não pode te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Nos ajude a crer, Senhor. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir,
fornalha me queima, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar, pois sou mentiroso, egoísta, hipócrita. Vem me salvar de mim mesmo. E se o gigante não cair e a fornalha me queimar, se a doença não sarar e o emprego não vingar, mesmo que eu morra aqui, sei que Jesus vai me acordar. Sei que Jesus vai me acordar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra responde às nossas perguntas. Mas, Senhor, agora nós queremos agradecer. Agradecer pelas decisões tomadas, pela sinceridade dos jovens, dos adolescentes, também dos adultos. E nós pedimos a Tua bênção para este jovem, para esta pessoa que agora está orando com sinceridade de coração. Eu, como pastor, eu quero levantar minha mão aqui e pedir uma bênção para essas pessoas que oram comigo. Especialmente esse que necessita um milagre, uma transformação, uma bênção especial nessa noite. Oramos pelo pessoal de Portugal, pelo pessoal dos Estados Unidos, pessoal da África e também o pessoal do Japão. Nós oramos por todo o Brasil e entregamos essa juventude bonita sob os teus cuidados. E quando Jesus voltar, nós queremos estar preparados com o caráter dos 144 mil para a salvação eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse programa de hoje, a gente está estreando várias coisas aqui. Eu tenho uma surpresa para o senhor. Ah, é? Isso. Eu gosto de surpresa, eu gosto. Por essa o senhor não esperava. Então, vamos ver, o que é? Eu acho que tem alguém na linha que vai falar com o senhor. É. Esse alguém, eu posso dar mais alguma informação, produção? Eu preciso saber o nome dessa pessoa. Essa pessoa, esse é um homem. Aham. É o Alex. Tá. Que mais? Eu posso falar mais alguma coisa sobre ele? Ele é de Poços de Caldas. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Pastor? Eu falo com ele? Isso, fala com ele. Olá, Atende a Alex. ligação. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, pastor? E você? Ótimo, prazer em falar com você, Alex. Me diga, você acompanhou todo o programa aí? Foi bom? Você foi abençoado? Me conta. Sim, o programa foi maravilhoso, né? Esclareceu muitas dúvidas minhas e com certeza de outras pessoas também. E você, Alex, tomou uma decisão por Jesus? Você, como é que é? Me fala sobre a sua decisão. Sim, pastor. Há tempos, né, que eu estou caminhando na igreja, ouvindo da palavra, conhecendo mais de Deus. Uhum. E o programa me ajudou também a tomar essa decisão de querer mudar realmente a minha vida, né? Amém. E você, essa decisão de mudar a vida, inclui o batismo também? Sim, com certeza. Ainda não sou batizado, né? Mas pretendo ser batizado sim em breve, é uma decisão minha também. Uau, amém. Olha, amém. Amém. Alex. Alex, você está sozinho ou está com mais alguém? Na verdade, eu moro sozinho aqui, né? Então, eu acompanho o programa todo sozinho aqui no meu quarto. E você trabalha por aí? Como é que é a tua vida? Sim, eu trabalho na indústria. Na verdade, eu sou pernambucano, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Até queria mandar um abraço dos pernambucanos de Caruaru. Mas eu moro aqui em Poços de Caldas há 4 anos, trabalho numa grande indústria de alimentos aqui e estou acompanhando o programa. Que maravilha. Alex, olha, muitíssimo obrigado. Deus seja louvado por sua decisão. Um grande abraço para você e conta conosco. Estamos aqui para te apoiar e para te ajudar. Viu, Alex? Eu quero também que você saiba que eu vou orar por você. Aliás, vou orar agora por você. Orar, pastor. Por você. Exatamente. Pastor Cândido, o que você achou da decisão do Alex?
é a decisão mais sábia da sua vida, Alex. Vai mudar a sua vida completamente. Ana, o que você achou da decisão do Alex? Parabéns, Alex. Um abraço para você. Sua vida vai mudar a partir de agora, viu? E Jefferson? Obrigado. E Jefferson, vai ter festa no céu? Festa já tá tendo essa festa. Fala aí pro Alex. Alex, já tá tendo festa no céu. Que bom que você tomou essa decisão, que Jesus possa te capacitar também para toda boa obra. E em breve a gente se vê na festa eterna lá no céu. Tamo Amém. junto. Ô, Alex, Amém. ô, Alex, eu vou fazer uma oração por você. Você tem um pedido especial? Tem sim, pastor. Aproveitar a oportunidade que tem muita gente ligada no programa, muitos jovens, de oração para que, né, Deus possa dar muita força para a gente poder vencer, né, essa luta contra o pecado, contra o mal, e poder dar exemplo, né, para todo mundo. Ok, Alex, vamos então, curva a sua cabeça aí, fecha os olhos e vou convidar todos os nossos internautas para orarem também com a gente. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo Alex, essa linda decisão que ele confirmou essa noite, de nascer de novo, de se entregar a Jesus, ser batizado e ser fiel a toda prova. Também, Senhor, ajuda ele nessa caminhada cristã, porque nós sabemos que as tentações aparecem, as lutas também, mas o pedido do Alex nós colocamos no teu altar para que o Senhor venha responder segundo a tua vontade. Também oramos por todos os demais que tomaram a mesma decisão, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Alex. Abração. Um abraço, Alex, para você, viu? Deus abençoe e continua ligado aí com a gente. Pastor, vamos às perguntas? Vamos. Pois, muito bem, pastor. Eu posso começar aqui, Cândido? Pode, fica à Tem uma vontade. pergunta aqui bem interessante do Anderson Rogers. Ele diz o seguinte, pastor, onde que na Bíblia afirma que é necessário fazer parte de uma igreja visível para fazer parte dos 144 mil? Anderson, muito obrigado por sua pergunta. É uma excelente pergunta. E a Bíblia não tem um versículo com essas palavras que você colocou, mas a Bíblia fala de uma igreja visível. Na verdade, nós temos na Bíblia a igreja visível e a igreja invisível. Lembre-se o seguinte, igreja somos nós, ok? O ser humano, nós somos a igreja. Mas a Bíblia também fala do templo. A Bíblia fala da igreja física também. E para você não deixar você sem nenhum texto bíblico, eu poderia citar vários, mas não com as palavras que você gostaria, porque com as suas palavras você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia. Mas em João capítulo 10, verso 16, diz assim, Anderson, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então veja, a palavra ovelhas aqui significa filhos, e a palavra aprisco significa o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Ou seja, o templo, a igreja, o prédio. Pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser embaixo de uma árvore. É o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. E Deus está dizendo assim, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. E diz, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, na verdade, a Bíblia fala de um aprisco. Esse aprisco é o lugar que as ovelhas se reúnem. Existem lugares muito bonitos, muito caros, chiques, e existem lugares mais simples, modestos. Isso não importa. O que importa é que as pessoas que creem no mesmo Deus, que têm a mesma fé, possam se reunir, congregar para louvar a Deus, para adorar a Deus e para conhecer melhor a palavra de Deus. Ana e Cândido, quando Jesus esteve na terra, ele também frequentava o templo, dando-nos o exemplo de que nós precisamos frequentar o templo, frequentar a igreja física. Agora, não significa que somente quem está na igreja física é que será salvo. Muitas pessoas que nunca foram a uma igreja serão salvas também. E é o melhor lugar para a gente estar hoje em É dia, delicioso, né, não é, pastor? A gente vai à igreja porque a gente se sente bem lá, não é verdade? Claro, eu quero aproveitar, Anderson, e convidar você para conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. Ele vai se sentir tão bem quanto a gente Né? se sente tem lá. um site Encontre uma Igreja, não tem? Encontreumaigreja.com. Vai lá, Anderson. Vai ser um prazer receber você. É isso aí. Tem mais pergunta aí, Cândido? Tem uma pergunta aqui interessante, pastor, que vem do Everton Martins e ele fala que é membro da Igreja do Progresso, lá em Belo Horizonte. Tá. A pergunta dele é o seguinte, gostaria de saber se os que vão ressuscitar já estão ou vão ser incluídos nos 144 mil. Qual o nome dele, pastor? Everton Martins. Everton. Everton, excelente pergunta. Os que vão ressuscitar
não farão parte dos 144 mil. Os que vão ressuscitar fazem parte da grande multidão dos salvos. Os 144 mil representa as pessoas fiéis que estarão vivas na volta de Jesus. Agora, é claro, quando Jesus voltar, os fiéis que já morreram irão ressuscitar e, obviamente, estarão junto com os 144 mil. Mas essa expressão bíblica, 144 mil, se refere a um grupo de pessoas vivas e fiéis a Deus quando Jesus voltar. Pastor, agora aproveitando o gancho, a Sandra Palácios, daqui de lá de São Paulo, eu falo daqui porque eu sou de lá, né? Ela diz o seguinte: se a representação dos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, qual seria o sentido de ter expresso esse grupo de pessoas na mesma forma de número? Sim, é interessante isso daí. A Bíblia usa vários números, não só esse número. A Bíblia usa outros números. Por exemplo, o número 6 aparece com muita frequência na Bíblia. O número 7 também. O número 10, o número 12, o número 40. São números que aparecem com certa frequência. Por quê? Porque na cultura hebraica e também na grega, especialmente na hebraica, havia um entendimento assim, de que os números, eles tinham um significado, eles tinham uma mensagem, assim como os nomes das pessoas. Os pais do Velho Testamento, especialmente, colocavam o nome no filho já pensando no significado daquele nome, que eles entendiam poderia fazer parte do caráter daquela pessoa. E a Bíblia, quando menciona alguns números, menciona pelo significado desses números. O número 6, por exemplo, representa o número de homem. O número 7 representa o número de Deus. O número 12, nesse caso aqui, o múltiplo de 12, mostra exatamente essa linguagem que Deus quer passar de um recado completo, de um recado perfeito, de um Deus de equilíbrio, que mostra um grupo de pessoas consagradas, dedicadas, que estarão vivas na volta de Jesus. Agora, existe uma outra questão, pastor Cândido, sobre isso, que nós não vamos ter tempo para entrar agora. Né? Existem 3 ou 4 correntes teológicas para falar do número. E uma dessas correntes, não significa que esteja certa, né? Nós, por exemplo, não cremos nessas correntes, mas uma das correntes é que as pessoas que defendem dizem o seguinte, que esse número estava baseado no plano original de Deus para Israel. E como Israel rejeitou a Deus, rejeitou a Jesus, então todos que se convertem agora e que aceitam Jesus fazem parte do Israel espiritual. Então essa é uma corrente teológica, mas não significa que essa corrente esteja correta. O mais seguro e o mais correto é que esse é um número apenas que tem uma representação de um grupo que estará vivo na volta de Cristo. Pastor, vamos voltar às perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da Claudete Lima, ela é uma irmã. Ela não fala de que igreja, que denominação que ela é, mas ela coloca aqui uma pergunta muito interessante. Quando fala sobre os que não se macularam com mulheres, está incluídos os que se batizaram quando crianças, na Igreja Católica, por exemplo? Não é nesse... o nome dela é Claudete? Claudete. O Claudete, não é nesse sentido de ter sido batizado quando criança na Igreja Católica, ou na Igreja A, ou na Igreja B. O que Deus considera é a partir do momento que você conheceu a verdade da Bíblia, as verdades bíblicas, a partir daí Deus passa a considerar a sua vida espiritual. Ou seja, de acordo com Atos 17, versículos 30, 31 e Atos 16 também, você encontra o seguinte, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ou seja, você pode ter sido batizado em qualquer igreja, qualquer movimento. Não estou falando da Igreja Católica, de vários movimentos, qualquer movimento que você passou. Só que quando você conhece a verdade bíblica, a partir daí Deus passa a considerar. Entendeu? Inclusive tem gente que entra na igreja, aceita Jesus, depois a pessoa tem uma dificuldade, acaba abandonando a fé e fica um tempo fora, tentando ser feliz e descobre que não é assim, ela retorna para a igreja. E esse tipo de situação também não impede a pessoa de ser salva e também de fazer parte dos 144 mil. O que a Bíblia está mencionando com a frase não se contaminaram com mulheres, está se referindo ao fato de que a pessoa é fiel a Deus e quando chegar o momento do ecumenismo, em que as igrejas falsas irão se unir juntamente com o Estado, então aí sim essas pessoas precisam se manter fiéis aos princípios que elas conheceram.
Ou seja, essas mulheres representam justamente as igrejas unificadas, unidas no ecumenismo que não é da vontade de Deus. Porque existem dois ecumenismos, o de Deus e o do diabo. O de Deus é Jesus reunindo as suas ovelhas. O do diabo é o inimigo movimentando um grupo de pessoas rebeldes, transgressoras, que usam a igreja, a Bíblia e a fé com outros objetivos. Tá certo. Pastor, a gente tem mais uma perguntinha aqui. A gente vai ter uma surpresinha daqui a pouco que estão nos informando aqui. Informaram para você também, né, Cândido? Sim. Olha só, mas antes de mais nada, pastor, a Daisy Kelly, ela está perguntando se esse grupo dos 144 mil, se é um grupo especial, um grupo VIP, se eles poderão visitar lugares que nenhum dos outros salvos poderão. Por quê? Uhum. Qual o nome dela? É a Daisy Kelly. Daisy, esse não é um grupo VIP, não. Esse grupo é destacado na Bíblia não por serem melhores, mas por terem passado por situações que você e eu não passaremos. Ou podemos passar, ok? O 144 mil é um grupo que vai passar pelas maiores provas, pelas maiores tribulações, pelas mais terríveis perseguições, entendeu? Então, esse grupo vai ser muito provado, vai passar pelos problemas mais terríveis da história cristã no final dos tempos. Então, esse grupo, ao passar por isso, eles terão um privilégio. Aliás, eles terão 2 ou 3 privilégios. Primeiro privilégio, eles vão cantar uma música que ninguém mais vai cantar. Porque a música que eles vão cantar, a letra é dessa experiência que eles passaram. E como só eles vão passar, só eles poderão cantar. Segundo privilégio, esse grupo é um grupo que vai estar vivo na volta de Jesus. E terceiro privilégio, eles vão, ao chegar no céu, serem apresentados como primícias, como um troféu. Jesus vai mostrar o seguinte, está vendo essas pessoas? Elas foram fiéis a toda a prova, até o final, e não negaram a fé. Pastor, Manda aí, tem uma Cândido. pergunta aqui do Beto. Ele fala o seguinte, o Apocalipse fala que os 144 mil são selados. A grande multidão também são selados? Sabemos que o selo é o sábado. Pessoas que nunca guardaram o sábado, mas que foram fiéis à luz que conheceram, farão parte da grande multidão? Claro, o nome dele é Beto, né? Beto. Beto, claro que sim. Veja, pessoas que nunca conheceram os 10 mandamentos, mas foram fiéis na luz que tinham, elas também serão salvas, ok? Elas também serão salvas e farão parte dos salvos, obviamente. Agora, os 144 mil, como eu repito, é o grupo de pessoas fiéis vivas na volta de Cristo. Então, esse grupo, especialmente, é um grupo que terá recebido todo o conhecimento da palavra de Deus, toda a luz, inclusive sobre o sábado, inclusive sobre o selamento. Então, esse grupo, com certeza, é um grupo que guarda o sábado, esses 144 mil. Mas não significa que as pessoas da grande multidão, que também serão salvas, só que pessoas que já morreram ou que ainda irão morrer, essas pessoas, mesmo não tendo toda a luz que talvez um ou outro tenha, não significa que elas não serão salvas. Existem pessoas, Jefferson, que nunca entraram numa igreja. Pessoas que nunca estiveram em contato com um pastor, nem com nada, mas foram pessoas fiéis nos princípios que conheceram. E Deus é justo e é fiel para julgar cada caso. Então, esse grupo mencionado, que nós estamos mencionando, 144 mil, com certeza é um grupo que guarda os 10 mandamentos. Tá certo, pastor. Agora, ainda falando um pouquinho desse perfil, desse grupo dos 144 mil, a Lucínia também tem aqui, está ligada com a gente, tem uma pergunta. Os 144 mil são os salvos de todas as épocas desde Adão ou são apenas os salvos que passaram pelos momentos finais da história deste mundo? A grande tribulação? Sabe? O nome dela é Flavinha? É a Lucínia. Lucínia, a segunda opção que você colocou está certo. Os salvos de todas as eras, de todos os tempos, desde Abel, o primeiro justo, que a gente pode destacar assim, sem contar Adão e Eva, desde Abel até a última pessoa fiel que morrer antes da volta de Cristo, esse grupo fará parte da grande multidão dos salvos. E os que estiverem vivos e fiéis farão parte dos 144 mil. Agora, veja, é importante você entender o seguinte, tanto os 144 mil quanto a grande multidão, ambos irão para o céu, ok? Ninguém vai... esse grupo mora na cobertura, o outro no segundo andar, o outro no basement, ou seja, no porão. Não tem isso no céu. No céu não existe classificação, né? Bom, você conheceu Jesus durante 50 anos, ele só durante 1 ano, então, amigão, tu é de segunda classe e tu é de primeira classe. Todo mundo na mesma mesa, né? Lógico, vamos comer na mesma mesa. O detalhe é isso, a diferença
é que esse grupo que nós estamos mencionando vai sofrer mais que os outros. Quer dizer, não tem nada de privilégio aí não, eles vão sofrer mais que os outros. Agora, vão cantar uma música, né? Que acho que até o Jefferson vai querer ouvir, né? Essa Essa que eu quero cantar, né? Se eu não cantar essa, não valeu cantar nada aqui na Terra. Essa que eu quero cantar. Eu tenho uma perguntinha aqui salgada aqui, vamos ver. Capciosa, hein, O pastor? César Augusto, ele falou o seguinte aqui. Pastor, se Ellen White profetiza, morreu, e os 144 mil são os salvos vivos no advento, não seria controverso? Já que ela estará entre eles? Ih, pastor, sai dessa agora. O César Augusto. César, veja, a expressão que você usou foi perfeita. Estar entre eles não significa ser um deles. Veja só, Jesus vai voltar, pastor Cândido. Vamos analisar aqui nós 4 que estamos aqui. Entendeu? Jesus vai voltar hoje. Aí Jefferson e Ana estão vivos. São parte dos 144 mil. Cândido e Luiz morremos aí há uns 50 anos já atrás e já estamos mortos. Jesus volta hoje, mas só que nós morremos firmes na fé. Quando Jesus voltar, vocês dois estão vivos. Faz parte do grupo 144 mil. Quando ele ressuscitar e eu, nós vamos estar entre os 144 mil. Sim. Então Até é isso aí. vai subir todo mundo junto. Não, é isso aí. É isso que, quando ele citou Ellen White está falando isso. Existe um outro detalhe aí nesse texto, nessa citação que ele está mencionando, que nós só poderíamos comentar aqui se nós pegássemos o livro Grande Conflito e pegássemos também o livro Eventos Finais e ainda o livro Evangelismo, que tem uma citação ali de Daniel 12, verso 2, que fala de uma ressurreição especial, que não é o tema de hoje, para eu poder explicar o que Ellen White estava querendo dizer quando disse essa frase. Mas de maneira geral, para que todos me entendam bem e não criemos outras perguntas, outras polêmicas, é isso. Claro, estar entre não significa ser um deles. Né? Certinho. Vamos orar então? Eu quero convidar todos vocês para orar mais uma vez. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Bondoso Deus, muito obrigado, porque hoje foi uma grande bênção saber que o Senhor, através do Espírito Santo, nos iluminou, nos dirigiu, abençoou cada internauta. Agora, pedimos que conceda a cada um uma ótima noite. E se alguém estiver passando por alguma tribulação, um problema de saúde, um problema espiritual ou na família, nós oramos por essa pessoa. Que a tua paz esteja no coração de cada jovem, de cada pessoa, de cada família. Quando Jesus voltar, ou entre os 144 mil, ou na grande multidão, o que mais importa é estarmos preparados e suficientemente em condições de sermos levados para o reino dos céus. Esse é o nosso desejo e nós te louvamos por esta salvação em nome de Jesus. Amém.